Oi, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu sou advogado da área de M&A societário, aqui do VBSO Advogados. Eh, eu atuo em operações de M&A, então operações de investimento, desinvestimento, reorganizações societárias, análise de contratos. O direito empresarial surgiu como uma surpresa na minha vida, porque a gente acaba não, tendo muita matéria de direito empresarial, societário e M&A especificamente nas universidades, então a gente aprende mais no mercado de trabalho. Por coincidência do destino, eu acabei começando um estágio em uma instituição financeira e lá eu conheci o M&A. E de pronto eu me apaixonei. Passei 4 anos nessa instituição financeira e tive certeza que eu tinha encontrado minha vocação dentro do direito, mas eu também sentia muita necessidade de trabalhar em um escritório, porque eu acredito que a curva de crescimento técnico em um escritório, ela é bem maior. Algo que eu acho muito interessante de trabalhar no VBSO Advogados, é a oportunidade que eu tenho de atuar em todas as fases do processo de M&A. Então, desde a due diligence, no início do processo, ali do MOU, até a fase de negociação das minutas e fechamento do contrato. Isso é realmente muito importante para a aprendizagem e para o crescimento de um advogado. E, além disso, outra coisa muito importante e interessante que eu vejo aqui no VBSO, que eles proporcionam para a gente, é o contato com o cliente, né? Então, isso é algo super importante para a carreira de advogado, você saber lidar com o cliente, você saber lidar com as expectativas e com as dores do cliente. E isso não é algo que se aprende em pós-graduação ou MBA, é só na prática mesmo, né? Então, aqui no VBCO realmente é muito importante e legal, e eu valorizo muito essa abertura que principalmente os sócios dão para nós advogados junto aos clientes. Então aqui a gente tem que estruturar uma operação, tem essa questão da negociação com os clientes, com a contraparte também. Então a gente acaba virando um profissional multidisciplinar, né. O profissional de M&A, ele tem que entender de tributário, de societário, de direito civil. Então, essa é a mudança que eu tenho sentido mais presente no meu dia a dia desde que eu entrei no escritório. Os profissionais aqui do VBCO, eles de fato são tecnicamente absurdos. Então eu sempre valorizei muito estar em um lugar onde eu tivesse um head, um profissional, que eu olhasse e falasse assim: "Eu quero ser essa pessoa quando eu crescer", e aqui eu tenho, não faltam referências. O M&A é uma área que eu gosto muito, mas não é algo que a gente vê na faculdade, né? É algo que a gente pega muito na prática do escritório. Então, por isso é super importante também a liberdade que os sócios dão para a gente trabalhar no caso e se desenvolver, porque é uma área que você, claro, precisa ter uma base do direito societário, principalmente, mas você precisa saber um pouco de tudo, direito do consumidor, direito trabalhista, tributário, você precisa ter um pouco de noção de tudo, e é algo que você acaba pegando muito na prática. Então, o trabalho em projetos de M&A é aquilo que realmente te prepara para esse mercado, né? E é super importante também na área de M&A você ter uma noção de finanças, que passa muito longe da maioria dos cursos de direito, né? Então, você saber o que está acontecendo ali nas discussões de valuation, de ajuste de preço, como uma cláusula de indenização ou cláusula de garantia reflete na cláusula de preço, ou até mesmo como você redige a cláusula de preço. Então, o conhecimento em básico, pelo menos em finanças, é muito importante, e também saber ler ali as demonstrações financeiras, isso faz parte da auditoria jurídica que nós fazemos, ter uma noção ali de contábil de como se analisar esses documentos, essas demonstrações financeiras. Outro ponto muito importante que a gente não tem na faculdade é a negociação, né? Principalmente no M&A, acontece muito a negociação, a discussão de minutas, e a gente tem que lembrar que do outro lado a gente está interagindo sempre com seres humanos, né, que têm as expectativas, as preocupações,
e é super importante saber lidar com cada pessoa, cada negociação é diferente. Então, é um conhecimento que você também pega muito na prática, existem cursos, mas é muito importante a prática da negociação, da oratória, do momento de falar, do momento de não falar, também faz parte de uma negociação, o silêncio. Acho que a gente tem um time de pessoas jovens, interessadas, sempre dispostas a aprender, quer crescer junto com o escritório. Acho que foi assim que a gente chegou até aqui, com um time que veste a camisa, que vestiu a camisa, acreditou no nosso projeto. 15 anos depois a gente tem tantos talentos aqui, tantos outros que se interessam por vir trabalhar com a gente. Mas acho que acima de tudo a gente tem pessoas do bem. Eu costumo dizer que o que a gente faz já é duro o suficiente, sabe? A gente trabalha com operações complexas, cronogramas apertados. A responsabilidade que a gente tem no nosso trabalho, ela é muito grande, a gente tem uma carga de cobrança muito grande. Então o nosso clima não precisa ser assim, né? O nosso ambiente não precisa ser assim. Então acho que são pessoas que contribuem para esse clima ser mais leve, né? Só o trabalho pode ser pesado e puxado, né? Acho que o nosso relacionamento interpessoal é muito bom. E não é à toa que a gente tem amizades de tantos anos, né? Isso é fácil de ver que é verdade, porque se traduz em amizades de longa data. Uns são padrinhos de casamento dos outros, padrinhos dos filhos, relacionamentos começaram aqui. Então acho que essa é uma característica muito marcante das pessoas que trabalham aqui, são todas pessoas do bem. Mas uma coisa que me impressionou desde o começo aqui da entrada é a parte técnica, né? Assim, os nossos sócios, os nossos advogados, a gente preza muito pela parte técnica, né? E é um time muito bom. Eu acho que difícil de se ver no mercado. Eu acho que a outra grande característica do escritório é sempre a inovação, né? Pensar fora da caixa, criar produtos novos. O TDIC, por exemplo, da área de mercado, a gente da área de M&A está sempre querendo inovar, criar coisas legais. Então, eu acho que a inovação e o conhecimento técnico aliados juntos, sabe? Uma galera jovem, disposta a trabalhar, sem medo de trabalhar e muito boa. Acho que é isso. Trabalho onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Então é imprescindível que seja um ambiente leve e saudável. E aqui isso existe desde o brigadeiro que a gente troca depois do almoço, até as discussões técnicas que a gente tem ali na baia, né, sobre um assunto novo, diferente. Então, são duas características do VBSO que eu valorizo bastante. Para mim, hoje, o que o VBSO representa e que foi o que eu mais busquei quando eu optei por entrar aqui, em uma palavra, é desenvolvimento. Bom, dito tudo isso, eu diria que o VBCO representa para mim uma oportunidade enorme de crescimento na carreira, tanto como advogado quanto como pessoa. E, de fato, é um lugar que te dá muita oportunidade de ganhar experiência, passar por situações desafiadoras que com certeza vão ajudar a formar um profissional melhor e um advogado consolidado. Eu espero que a gente consiga nos próximos anos, eu acredito que a gente vai conseguir nos próximos anos, multiplicar o sucesso que o VBSO já tem. Acredito que a gente vai continuar sendo cada vez mais um escritório de referência nas nossas áreas de atuação, tendo um time cada vez mais engajado, comprometido, porque é sobre isso, né? Um escritório de pessoas, é um negócio de pessoas.